Oi, pessoal. Então, hoje eu tô aqui com o nosso tarô da lua, tarô Luas de Isis, toda mudança de fase de lua. A semana passada eu trouxe um outro tarô, porque tinha uma data, né, de um portal, de alinhamento, e aí eu trouxe o tarô Wicca, mas hoje eu volto pro nosso tarô da Luz de Isis, que é o tarô egípcio. Eu sou a Lilian, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga. Quem já conhece aqui o canal ou no meu outro canal, os jogos de tarô, tem vários tarôs. E eu tento trazer sempre na lua, na mudança de lua, quando tem algum outro evento, algum portal ou alguma magia, assim, quando me bate, como agora na lua minguante, na última noite de lua minguante, que foi segunda noite, eu trouxe uma rápida que eu aprendi com a Rita Araújo, que é maravilhosa, que eu sempre cito, né? Quem eu tô falando, assim, hoje eu vou falar de novo da Rita, que é da página Energia dos Arcanos, que é incrível. E eu sigo outros astrólogos também, que às vezes eu falo de tantos que eu nem indico o nome de todos, assim, pra vocês. Mas agora eu tô reduzindo um pouquinho, deixando um pouquinho mais enxuto essa parte da lua. E a gente faz assim, então. Eu uso esse tarô egípcio, que são só os arcanos maiores do tarô, para quem conhece, são 22 arcanos. E eu escolho um arcano só, que é para todo mundo, que é para a energia dessa lua. Agora, da lua nova, que entrou ontem de manhã na fase nova, ela entrou no signo de Câncer, então é uma lunação, né? A lunação tem uma energia canceriana, inclusive ontem o Sol e a Lua estavam em Câncer e acho que tinha mais algum planeta também em Câncer. Agora a Lua já está em Leão, ela entrou em Leão, mas ela segue na fase nova, então ela tem essa característica de Câncer e aí a Lua ela vai trocando de signo mais ou menos a cada 2 dias, né? Então vai mudando a energia. Agora em Leão, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de como que tá hoje, né? E depois ela amanhã já passa para Virgem, amanhã à noite, depois para Libra, mas toda a energia da lua nova. Então a lua nova, a lua, o nome dela sempre nos diz o que está acontecendo com ela, né? Então a nova é o início do novo ciclo, é o início da lunação sempre. Toda lunação que se completa com 28 dias começa na lua nova. Então ela vem depois da minguante, que é aquela questão, né, do minguar, do escuro da noite. Na verdade, a noite ainda tá escura, né, esse início de lua nova aí é um céu escuro à noite, né, a lua tá escondida ainda, ela vai começando a aparecer bem devagarinho, voltando até crescer e encher e voltar a minguar, né, nesse ciclo natural que é a base de muitos calendários, desde a antiguidade, ainda é hoje, né? E é o calendário natural, digamos assim, que tem a ver com o nosso ser, com a nossa natureza, com as nossas células, com a nossa energia, diferente desse calendário gregoriano, né? Que é esse criado com essas datas, né? Então nós estamos aqui no mês de julho, dia tal, daí eles, né, criaram outras datas como que são marcos religiosos ou outras coisas, né, comemorações históricas e tal, mas esse calendário ele é um calendário imposto que foi criado, né, ele não é natural. Então, o da lua é o natural, quando a gente se conecta com a energia dela, sempre a gente está se conectando com esse calendário, né? As mulheres falam muito mais disso porque são mais atingidas, porque nós temos nosso ciclo hormonal, ele muda também a cada 7 dias, toda a vida, não sei se, né, depois da menopausa, do encerramento mesmo da menopausa, eu acho que daí tem umas questões hormonais que se transformam, né, mas pelo menos até a menopausa está instituída, a gente tem essa alteração hormonal, que é bem diferente do corpo masculino, né, o corpo masculino também tem questões hormonais, ali os hormônios, né, do envelhecimento, da juventude, mas essa ciclicidade que tem são as mulheres, inclusive pela questão, né, do nosso ciclo menstrual, do útero, enfim.
Então, é uma energia que as mulheres sentem muito, e a gente vive num mundo que normalmente nos impede de respeitar os ciclos, né? Que nos causam sintomas físicos, emocionais. Inclusive saiu uma pesquisa, que essas pesquisas não são muito divulgadas, né? Que diz que a cólica intensa de uma mulher que sente muita cólica menstrual, ela equivale à dor de quem está tendo uma parada cardíaca. Então, as mulheres foram negligenciadas, né? As meninas na medicina, as coisas das mulheres recém estão começando a ser estudadas. Agora saiu um estudo incrível sobre Alzheimer essa semana, né? E por que a incidência em mulheres mais jovens, já a partir de 45 anos, está relacionada com questões hormonais. Então, isso nunca tinha sido estudado. Assim como outras coisas em meninas que também aparecem agora e antes não eram vistas. Então, a gente está nesse mundo aí se transformando, e quanto mais a gente pode se conectar de alguma forma, né, às questões da natureza, melhor para nossa ansiedade, melhor para o nosso equilíbrio emocional, físico, energético. E o tarô é essa ferramenta de autoconhecimento e de mensagens para quem curte, para quem gosta, não só a questão mística, embora a gente seja aqui muito mística, são as questões dos arquétipos, né? Que o tarô, eles são imagens, são arquétipos que contam histórias. Então, é sempre um jogo muito bonito. E esse jogo, então, agora, o da Lua Nova, é uma carta só, um arcano maior, para todo mundo que vê, que assistiu o vídeo, que curtir, que se conectar na Lua Nova, que vai até a semana que vem. E a semana que vem a gente tem o tarô da Lua Crescente. Então, só para falar um pouquinho da Lua para vocês, do que falam aqui, a Rita Araújo, ontem eu falei da magia da Rita Araújo, que era para acender uma vela, ontem não, segunda, acender uma vela, eu até falei um incenso, ou mesmo visualizar uma chama, né, quem não pudesse ou não tivesse uma vela, e escrever tudo aquilo que tu gostaria de deixar para trás, né, que minguasse na tua vida, porque a última noite de lua minguante, ela tem essa força. E aí ela diz que tu não queima esse papel, como na maioria das magias que a gente vê, né? Tu guarda ele para ver na próxima lua balsâmica, na próxima lua minguante, na última noite de lua minguante. E hoje ela ensinou uma continuação dessa magia. Eu vi no Instagram dela, né? E aí ela diz assim, que a gente deveria, nesses 3 primeiros dias aí de lua nova, que a gente quer que tudo comece rápido e demora um pouquinho para sentir o fluxo, escrever o que a gente gostaria que acontecesse agora, essa semana, o que a gente gostaria que de manifestar, o que a gente gostaria que se concretizasse, né? Como que a gente gostaria que fosse essa semana de lua nova e esses próximos dias, né? Eu li um astrólogo falando uma coisa que eu achei muito interessante, assim, na questão da lua, né? A gente tem as 4 energias da lua, né? A nova, a crescente, a cheia, a minguante. Mas na verdade a lua, ela é como se ela tivesse 2 fases, né? Ou ela tá crescendo ou ela tá minguando. Então, essa energia da lua nova agora, ela só cresce, né? A lua nova já vem surgindo coisas novas, ideias e pensamentos. Depois a lua crescente faz crescer e a lua cheia é aquele ápice da iluminação. Então, isso que a gente vai escrever hoje tem a ver, não precisa ser só para esses dias da lua nova, né? Daquilo tudo que a gente deixou para trás ontem, escrito no caderninho, né? O que a gente quer que se concretize, que venha agora desses dias em diante. Então, ela diz assim, né, que a lua nova é carregada dessa energia do novo, de pensar, aproveitar para pensar o que tu quer de novo, né? Aproveitar para refletir, tá, o que eu quero? O que eu não quero mais eu já sei. Isso tem muita gente que a gente brinca e diz, pelo menos tu sabe o que tu não quer, mas o que tu quer, né? Que coisas que tu quer? Às vezes a gente não tem muita clareza. Ela até dá uma outra sugestão, fala para escolher uma palavra para definir o ciclo, né? Esse ciclo, principalmente da lua nova, né? Aí ela dá várias ideias de palavras, desde assim, coragem até beleza, saúde, energia, prosperidade, enfim.
a palavra que, se tu quiser escolher uma palavra, né, para ser o guia disso que tu vai escrever, que tu quer manifestar, que tu quer fazer acontecer, que tu gostaria que acontecesse nesses próximos dias, fica com uma força também essa palavra. E essa ideia da Rita é maravilhosa, porque esse caderninho ele vai indo ficando essas anotações, né? Eu fiz a minha ontem também, comecei junto com vocês, e pra gente ir anotando e vendo depois o que a gente fez ou não fez, ou que ideias mudaram e não é mais aquilo que a gente pensa, né? Então, ela fala ali que a gente pode pedir também, né? Paciência, amor, enfim, ver alguma coisa que tu gostaria de potencializar, né? Nesse ciclo e escolher uma palavra. E a outra hoje que eu vou falar, a única, que é de astrologia também, agora para fechar, é de outra página que eu adoro e sempre falo aqui, que é Saturno de Saia. É também no Instagram, né, pessoal, que eu trago para vocês esses textos e algumas informações aqui de astrólogos. Então, essa página eu adoro, né, assim, essa menina, agora até perdi o nome dela, postei também a postagem dela da Lua em Câncer, foi muito linda, assim, uma mãe no mar cheia de conchas que ela postou na segunda-feira. E Ariel Bego é o nome dela, agora eu olhei aqui para poder dizer para vocês. Então daí ela fala da Lua em Leão já, ela já está no signo de Leão. Então hoje, quarta-feira, né, na terça-feira ontem às 7h35 da noite ela entrou em Leão. Hoje ela já tá em Leão, aí ela brinca assim ali, né, que nem sei se foi ela ou outra que falou, que bom para diminuir um pouco a choradeira, né, do Câncer, que aquela Lua em Câncer com o Sol em Câncer nos trouxe, né, essa Lua em Leão, que é o Sol, daí já muda, né, vai de Câncer para Leão, da Lua pro Sol, né, então o Leão tem essa energia toda que vem, daí vem com a Lua nova, a energia, a Lua nova em Leão, ela até brinca assim, cuidado para não exagerar na dose, porque a Lua teve fora de curso, que é uma coisa que eu entendo pouco e falo pouco aqui, mas é quando a Lua fica... O Quiroga brinca que se a gente vivesse no paraíso, a gente não deveria trabalhar, fazer nada quando a Lua tá fora de curso, porque muitas coisas não sai como deveria, né? Muitos imprevistos. Mas claro que o mundo não é assim, né? Então, e a Lua vai estar fora de curso de novo, agora por quase 24 horas. Então a gente tem que resistir, né, a essa Lua fora de curso. E aí ela diz assim, cuidado para não exagerar na dose, né? Com a quarta, com essa Lua em Leão, a cabeça pode ter ideias brilhantes, emoções, cuidado com os radicalismos do tudo ou nada. E aí ela, né, tanto ela como a Cris da Astrovision, que eu também tinha separado, falam que a noite de hoje é uma noite muito boa para muitas coisas, para muitas conversas, para muitas ideias, para muitos projetos, porque tá com essa energia muito forte da Lua Nova em Leão. E aí, embora ainda esteja hoje à noite propício o astral para muitas coisas boas, às 7h30 por aí ela já... aí ela diz que não, ela fica fora de curso de hoje até amanhã, quando ela chega em Virgem, só às 9 da noite. Então amanhã a gente tem um dia também de Lua em Leão e segue essa energia, só que quando ela tá fora de curso tem uma tendência as coisas se desorganizarem, ou a gente não tá tão afim de fazer, sabe? Aquele dia que tu não tá afim, que tem que ir, né? Então, pra gente já dar uma organizada, porque é uma quinta-feira, é um dia normal, né, de trabalho para a maioria das pessoas, e a gente pode tentar fazer, né, pequenas pausas, descansar, relaxar um pouquinho, se permitir aquela questão da pausa. Inclusive, numa canalização que eu li essa semana, eles falavam assim que sonecas de 15 minutos, que pra mim é muito difícil, porque eu agora até tenho dormido mais, mas sou uma pessoa com muita insônia, e essa história de deitar e dormir 15 minutos, não, porque eu levo 40 minutos pra dormir, daí não tem como dormir 15 minutos. Mas tu pode relaxar aqueles 15 minutos só, né? Descansar, fechar os olhos, respirar, entrar numa espécie de meditação, para quem não tem como fazer 5 minutos, né? Porque
a terra calma, equilibra um pouco a gente no meio da... Porque o mundo, as coisas todas já tem uma tendência de rapidez e culpa por descansar, né? E aí nessa canalização eles diziam assim, que esses 15 minutos eles recalibram, para a pessoa que consegue dormir 15 minutos, é como se tivesse passado por uma máquina quântica de recalibração energética, né? Então, se as pessoas pudessem fazer isso nos seus intervalos de trabalho, quem pode, de estudo, né, ou seja, do que for, é benéfico, não é pecado, né? Tipo, nós não tanto, mas enfim, a gente está num mundo ainda que condena, né, o descanso, a parada, o repouso, e isso é motivo de muito adoecimento no nosso mundo. Então, pessoal, vamos lá para nossa cartinha de hoje. Aqui, um tarô egípcio. Hoje eu já deixei ele disposto assim. Depois eu mostro ele bem direitinho também, porque é um tarô muito bonito. Eu sempre digo, se algum dia alguém achar essas lâminas, pode falar comigo. Tem mais pessoas afim e essas lâminas não existem, são difíceis de encontrar essas cartas. E aí, quando eu comecei a fazer com esse tarô e esse nome, Luas de Ísis, eu escolho um arcano. E aí eu vou falar um pouquinho dele, mesclando os dois livros. O livro do tarô e um outro livro, que é um livro comentado sobre a relação da escrita do Jung, que é um grande psicanalista, com as lâminas do tarô, com as figuras do tarô, porque o Jung é um psicanalista que falou de arquétipos e de muitas coisas nesse meio, né, aí de oráculos, ferramentas de autoconhecimento, tarô, I Ching, mandalas e muitas outras coisas. Então, na hora da interpretação, eu tô começando, não me dedico pro livro fora do momento que eu tô aqui com vocês, e leio e trago um pouquinho assim por cima do que o comentarista do livro fala da relação da escrita do Jung com aquela carta. Então, pessoal, vou respirar um pouquinho, sinto o cheirinho do meu incenso aqui. Hoje eu vou pegar o tarô. Em vez de tirar uma carta dessas que já estão dispostas na mesa, vou ficar um pouquinho aqui com ele para vocês verem. Então, como isso é um tarô muito bonito, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, o fundo da lâmina. Vamos ver qual vai ser a nossa mensagem de Ísis, né? Desse tarô egípcio. A mensagem da estrela egípcia, da estrela guia da Vênus. Que tá muito brilhante no céu, né? A estrela Vênus. Para nossa lua nova. Nossa, olha ela de novo, pessoal. Ainda bem que vocês me veem tirando a cartinha, né? Eu chamei ela. Lembrei da estrela Vênus, que eu fico olhando à noite no céu, né? E tem me chamado a atenção, não sei se é um lugar onde eu tô, que é mais escuro. E ela parece estar tão brilhante, assim, cada vez maior, né? Essa estrela
ela tem, né, a estrela, a deusa do amor associada ao planeta Vênus, ele é o regente do amor, das artes, da beleza, ele está totalmente associado às questões, né, lá da cultura egípcia, tanto que a própria carta, a estrela, que no tarô normal é a estrela e aqui é a estrela mágica, tem uma sacerdotisa de Ísis ali, sentada em cima de uma flor de lótus, né? Eu sou apaixonada pela carta, quem viu o outro tarô que saiu essa carta, me ouviu contando que eu e a minha taróloga terapeuta, a Lud, a gente faz uma gritaria quando sai essa carta como resposta a alguma pergunta. Porque é uma carta muito linda, muito mágica, né? O nome já diz a estrela. Ela é uma das cartas lá do final, né? É a carta 17 dessas 22. Então, essas 22 cartas são um caminho, né? Que termina lá na última carta, que é o mundo, que é uma carta muito benéfica também. E essa carta é 17, então já é também quando o buscador já chegou numa parte das estrelas, assim, ele já encontrou uma serenidade quase como de uma sacerdotisa, né? Ou de um sacerdote ali sentado em cima da flor de lótus. Mas então, pessoal, agora eu vou pausar o vídeo, como eu faço sempre, vou trazer os livros, né? Para mostrar para vocês a interpretação e depois acho que até vou olhar a interpretação que eu dei para essa carta na outra lua, porque daí a gente vai reinterpretando mais de uma vez a mesma carta, com novas nuances e com a energia de agora, né? Então hoje, nessa noite de lua nova em Leão, ela veio com tudo. E eu ia dizer para vocês, na hora, eu vou comentar de uma outra carta, que a hora que eu virei o tarô para mim, para mostrar para vocês, apareceu a carta da força, que é uma carta muito linda. Eu disse, ó, veio com muita força hoje do tarô. E aí veio a nossa estrela Ísis aqui. Então, vamos lá para nossa semana muito auspiciosa, né? Que é uma palavra que aparece muito nesse livro também. E eu vi algum desses astrólogos usando para essa semana de lua nova essa palavra auspiciosa. Então, é uma energia muito benéfica, né, de coisas muito boas e acontecimentos muito bons. Então, pessoal, vamos para a interpretação da nossa carta, que é uma carta repetida, ela saiu já, né, na primeira lua que eu fiz esse formato, Luas de Ísis, com esse único arcano do tarô, né, dos arcanos maiores, e daí eu escolho só um, na energia para todo mundo que vai ver, e esse é para essa lua nova, então, que começou ontem e fica até a semana que vem, quando entra a fase crescente. E, de novo, saiu a estrela. Nossa estrela. E aí, eu até estive ali fora, olhando a Vênus e a lua nova, né? No fim do dia eu tentei filmar, mas tava só um risquinho assim, com o céu muito claro, não aparecia. Depois que escureceu, consegui fazer um vídeo mais ou menos legal, que eu vou tentar incluir aqui nesse vídeo, onde aparece a lua nova, né, o risquinho ali no céu, o sorriso, e a estrela Vênus, a estrela brilhante. Então, hoje eu vou aprofundar um pouquinho a história da estrela, porque na outra vez já falei muitas coisas, né, e aí vou tirando novas coisas, principalmente desse livro novo, que é a relação do Jung com o tarô. Mas vamos começar pelo livro do tarô egípcio, tá, pessoal? Que é esse aqui. Tanto que nesse tarô aqui, até os números das cartas são diferentes do tarô clássico. Porque ele começa na 0 e vai até a 22. E aqui, a estrela é a carta 17. No tarô de Marselha, ou no tarô completo, que são 78 cartas, com os arcanos maiores, os arcanos menores, o número da carta é 20. Então, já tem essa diferença.
e o nome aqui é Estrela Mágica. Como o tarô egípcio, ele conta a história, né, as histórias dos egípcios, da interpretação desse tarô. Então, como eu falei no outro dia, eu comecei falando, né, dessa questão de que o que está embaixo está em cima, porque na carta os egípcios acreditavam que a Via Láctea, as estrelas, elas eram uma espécie de fotografia do Nilo celeste, né? Do Nilo, do rio Nilo, né? Então seriam o Nilo celeste, o Nilo refletido no céu. Então, nessa carta aqui, no desenho se mistura, né? O rio lá com o céu. Então, nessa fusão do que tá embaixo com o que tá em cima. E aí, aqui ela fala de magia, que é uma carta que fala de magia. E diz que a magia é amor e que o amor é magia. E assim, a frase forte da carta é o Nilo Celeste, porque é, então, essas estrelas, essa estrela junto com todas as outras estrelas. Então, mostra, né, essa mulher ali, que é uma sacerdotisa de Ísis, pode ser, né, sentada sobre a flor de lótus, que também pode ser, tem uma parte que diz que ela, essa flor de lótus, assim como pode ser um cálice, também pode ser um trono, onde ela está sentada ali, né, contemplando o Nilo e nessa fusão com a Via Láctea, com as estrelas, com a noite. Então, é uma mulher, né, diz que ela está festivamente adornada e ricamente vestida, quer dizer, é uma carta auspiciosa, como eu falei antes, próspera, né, porque realmente aqui, nesse ponto já da jornada do tarô, quando chega na estrela, no caminho da estrela, essa sacerdotisa de fato está vestida para uma festa, porque é um momento festivo, aquele encontro espiritual ali que está acontecendo nessa fase da jornada que é representada por essa carta. Então diz assim: sobre toda a figura rege a estrela mágica, de 8 raios, característica que define a estrela Vênus, pois Vênus fica por um determinado tempo no céu noturno, até que a foice crescente da lua passe por ela 8 vezes, diz assim no livro. Em seguida, Vênus se torna a estrela da manhã e brilha por um determinado tempo, até que a foice minguante da lua passe 8 vezes por ela. Mas Vênus é essa estrela vespertina que a gente diz, né? Então ela aparece à tardinha, ao entardecer e pela manhã. Então, essa estrela Vênus, que na verdade é um planeta Vênus, né? Mas ela tem um brilho enorme de uma estrela, ela era contemplada lá, então, pelos povos antigos, ancestrais na Terra, pelos egípcios, inclusive as pirâmides, né, Quéops, ela é absolutamente alinhada com a questão da estrela. E aqui, agora na sequência, ele vai explicar o que mudou para os astrólogos, os sacerdotes, a observação dessa estrela. Porque antes eles só se baseavam pelo Sol e pela Lua. Então, as estrelas não faziam parte de um entendimento desses grandes sacerdotes, filósofos ou estudiosos, né, lá do antigo Egito, os maias, os incas, né, povos antigos que contemplavam muito já o céu e os movimentos dos astros, mas ali eles começam observando a estrela, porque é essa estrela que aparece e some, considerada a estrela dos amantes, justamente porque ela fica, né, ela aparece à tardinha e depois aparece de manhã de novo na hora de se despedir do amante. E esse planeta, né, essa estrela, ela tem todas as características que regem na astrologia e os signos que são regidos pelo planeta Vênus, que são Libra e Touro. Então ela rege a beleza, as artes, o belo, é relacionada com as deusas, né, Afrodite, Vênus, enfim, essa figura feminina bela. E na carta, então, ele fala que além de bela, né, ela realmente está tranquila, repleta de encantamento e de força interior, pacífica. Isso eu falei bastante na outra interpretação. É essa força que aparece nessa carta, todo esse brilho, toda essa comunhão com o cosmos, ela é interior, ela é interna, ela é dentro.
né? É algo que mudou, se transformou, transcendeu ali dentro do ser, dentro do eu, né? Não é uma coisa. Depois lá na frente, até no outro livro do Jung, vai dizer que não é exatamente uma coisa assim compartilhada, né? É teu, é um processo teu. Então fala, né? Que aqui, claro, nós temos a regência de Ísis na carta, na estrela. Aqui no livro tem ela bem grande, ó. Vou mostrar pra vocês que lindo. Então, né, fala assim, que ela atingiu, né, um lugar, esse é o reino de Ísis, né, que tem plena força do amor e da magia para todo mundo. Quer dizer, ela sabe da onde deve partir, que de dentro para o mundo aquela magia e aquela força e aquele amor que daí ela encontrou dentro dela, no centro dela, né? Então diz assim, pode ser que antigamente se chamasse Ísis, embora não tenhamos prova disso, Vênus como estrela matutina ou vespertina, ambas num dia ou numa noite é impossível, irradia um brilho suave e harmonioso. Essa é uma estrela que brilha apenas pela manhã ou à noite. E aí aqui ela diz assim, irradia um brilho suave e harmonioso. E eu ia dizer, suave não, pelo menos não essa estrela que tá aparecendo. Agora, eu não sei, né, se ela sempre foi tão grande, tão brilhante, acredito que sim, porque tem uma parte aqui que eles dizem que no Antigo Egito o brilho da estrela era tão grande na noite escura que permitia que se lesse, que eles pudessem ler coisas, ver coisas, né, a escrita deles, né, de tanto que ela iluminava, sei lá, como se fosse uma lua muito cheia hoje para nós, daquela que clareia, né, clareia todo o rincão aqui, como diz uma música do Vitor Ramil, mas ali eles dizem que a luz da estrela era tão grande que ela era capaz de permitir, inclusive, leitura, né, na noite pela luz da estrela. Então ela foi relacionada a deusa Ísis e a muitas outras figuras femininas de deusas e energias, né, femininas. E aqui, então, no Antigo Egito, né, Ísis, Vênus. Depois ele vai falar o nome de outras deusas aqui. A deusa leoa, Sekhmet, não sei exatamente se pronuncia assim. E Bastet, que é a gata, né, a deusa felina. Então, e muitas outras figuras, né, do feminino, essa carta. E aí ele diz assim, ó, na verdade Ísis, né, Vênus nem estrela é, um planeta, uma massa escura uma estrela variável que reflete a luz do Sol. Entretanto, conseguia ser tão clara e brilhante no Egito que dava para se ler com bastante facilidade, né, sob a luz dessa estrela. A estrela mágica constitui um motivo para que as pessoas estudassem com mais afinco as leis celestes. E aí que vem, que em função da observação dessa estrela, do culto a essa estrela e tal, que as leis celestes que anteriormente os sumos sacerdotes e os astrólogos só se importavam com o ritmo do Sol e da Lua, todos os cálculos se baseavam, né, na estrela polar ou do norte, e foi depois da estrela Vênus e do alinhamento com a pirâmide lá que foi construída, né, que se começou a estudar as estrelas como pontos celestes que interferiam também na vida dos homens aqui na Terra, né, e que os homens também sim deveriam se submeter de alguma forma a essa dança dos astros, que também acontecia com as estrelas, e não só com o Sol e a Lua, e aquelas duas estrelas polar, a estrela do norte e do sul, né? Então, a partir disso, eles observavam a estrela e sentiam harmonia, confiança, paz profunda, apesar dela estar, o céu estar em constante mudança, ela trazia essa paz, né? Havia um desenvolvimento constante fundamentado em, na verdade, o que essa estrela mostrava, né? Nascendo e morrendo sempre também, que os astrólogos, alquimistas e tal observaram, que existia uma continuidade e princípios fixos,
que até hoje são aí, se repetem, né? Aí lá os antigos egípcios, lá 6.000 anos, mais atrás lá, e a gente tá ali vendo ela, e o Sol e a Lua, né? E esses movimentos seguem os astros, as constelações, cada vez a gente descobre mais planetas, né? Mas aqui a gente tá bem limitado ainda, aqui dentro da nossa Matrix, a gente não vê quase nada do céu, na verdade, do que tem no céu, né? E já é muito bonito o que a gente vê. Mas essa estrela é, então, a estrela dos amantes, a estrela que fala de paz celestial, que é essa paz procurada pelos seres humanos, né? Ela é uma acompanhante do céu noturno, né? Que brilha à noite, que brilha pela manhã. É como se ela demonstrasse, assim, né, que existe um plano cósmico. Depois aqui em alguma parte ele vai falar de destino, né? Como se as estrelas dissessem para os homens que tem algo, algum motivo cósmico, algum destino escrito que está para além dos astros, né? Da noite, do dia, do sol, da lua e das estações, né? Que tem um outro tipo de movimento que interfere na nossa vida. O Egito conheceu várias divindades do amor, né? Além de Ísis, mas a Ísis, ela é a personificação do bem. Também Afrodite, também que é a deusa grega, né? Do amor, da beleza. Então a estrela também simboliza, assim como a deusa, né? As artes, tudo que é belo e elevado. Até porque depois ela vai falar que essa beleza é aquilo, né? Não é só a beleza por fora, né? O que é belo só por fora e não é por dentro, ou não é elevado por dentro, não vai refletir essa beleza. Então a estrela reúne várias divindades femininas e ela trata de amor, beleza, paz, arte, homogeneidade, música, a ligação entre o céu e a terra, esse é o que está embaixo com o que está em cima, né? Acreditar nisso, sentir isso, e fala de sentir uma felicidade profunda, uma harmonia com a vida e com a beleza da natureza, que é esse momento, assim, que a gente não vive o tempo inteiro, né, mas que a gente vive em alguns momentos, ou em buscas espirituais, ou outras coisas, estudos, meditações, contato com a natureza, enfim, mil coisas, criatividade, desenvolvimento artístico, que é quando tu entra em harmonia, assim, numa paz profunda, e aqui com a natureza, que é essa coisa de se sentir parte da natureza, de se sentir integrado com esse cosmos, né, com a dança cósmica, como ela diz numa parte da carta, que é compreender isso, como se fosse uma aceitação, assim, não uma aceitação de que, ok, tudo bem, uma aceitação devota, assim, com devoção, de que existem coisas que estão para além, né, da nossa compreensão, e que às vezes só resistir a esse fluxo nos adoece mais ainda, né? E a necessidade do contato com a natureza, aqui chega o contato com a natureza, que traz para o ser humano também, né, essa paz, essa serenidade. Depois ela vai dizer o que eu falei antes sobre a beleza, né? A beleza por si mesma nunca é um objetivo a ser atingido, né? Então, aqui é preciso se compreender a misericórdia na beleza de Ísis, né? Que a beleza dela está também, né, na misericórdia. E que, né, diz assim, pois a Via Láctea e o Nilo Celeste, segundo os conceitos egípcios, eram também o céu e a árvore da vida. Então, esse símbolo, né, que mistura com as estrelas, com o céu, e transforma tudo num todo brilhante. Aí vem de novo aquela história que a gente, quem gosta de magia ou coisas assim mais esotéricas ou músicas, mas já ouviu muito essa história da poeira das estrelas. E não só, na verdade isso é ciência, né? Foram cientistas que disseram que nós somos poeira das estrelas. Por quê? Porque nós somos feitos exatamente, as nossas células e tal, das mesmas matérias, da mesma substância, né? Das árvores, das estrelas, dos bichos, enfim, da terra, do planeta, das águas. Então, é como se nós fôssemos poeira de estrelas mesmo, né?
Acho que tem até algumas canções muito bonitas que falam disso. Agora eu me lembrei de uma e não vou lembrar o nome para dizer para vocês. Depois, se eu achar ela, eu boto aqui nos comentários. Então, pessoal, essa é a interpretação do livro egípcio, do tarô egípcio. E a do Jung é longa, mesmo eu tendo separado poucas coisas para não ficar muito longo esse vídeo, né, para vocês. Quem viu o outro vai ver algumas coisas repetidas e outras novas. Então ele começa falando, né, que o nome da carta aqui, a frase da carta é raio de esperança. Então já é uma coisa muito linda, né? Por isso que eu disse que era uma carta muito benéfica, muito auspiciosa. Céu em cima, céu embaixo. Estrelas em cima, estrelas embaixo. Tudo que está em cima, está embaixo também. Entende isso e rejubila-te. Texto alquímico. Então, ela começa o capítulo sobre essa carta da estrela, que aqui inclusive tem, né, um outro desenho, citando esse texto alquímico. Então, ela fala, né, que enfim, aparece uma sacerdotisa na carta que começa a descobrir nos acontecimentos da existência terrestre um padrão correspondente ao desenho celeste. Sentimos que o ritmo com que despeja a água se harmoniza com o da dança cósmica no alto. Porque aqui nessa carta ela derrama uma água no Nilo que se funde com a Via Láctea. Então, aqui ela tem um tom bem psicanalítico, né? Em algumas partes mais ainda, porque é uma autora analisando o Jung, que é um psicanalista. Então vai ter muitos termos psicanalíticos. E aí sempre tem uma associação com a psique humana, com o eu, que é essa parte, né, da psicologia, da psicanálise. E ela diz o quê? Que essa sacerdotisa, então, ela descobre essa correspondência entre o que está embaixo com o desenho celeste. E aí isso, claro, isso causa uma harmonia, entra em harmonia com a energia do cosmos, né? Então é interessante porque ela diz assim que aqui é uma humildade que não é uma humilhação que o buscador já passou lá atrás, quando ele era mais ingênuo, né? Que aquelas humilhações lá de trás já ficaram para trás e aqui se transformou numa humildade, né? Que é aquilo talvez da devoção, assim, de ser humilde em relação à dança cósmica, aquilo que tá meio para além, às vezes, da nossa compreensão. Então, ela diz assim, como todos sabemos, a laboriosa transformação da penosa humilhação num sentimento próximo da humildade, autoaceitação, é uma tarefa pesada que requer ajuda sobre-humana. Então, ela tem aí, ela passou por isso e ela tem aí essa ajuda celeste, essa ajuda dos deuses, né? Porque realmente essa tarefa é sobre-humana, nós precisamos da ajuda, né? Do cosmos, da nossa parte, que é cosmos também, né? Digamos assim, e aí vem isso dela tá serena, tranquila, ter atingido um momento de serenidade. Depois ela vai falando do Jung e de textos alquímicos, muito, né, da questão dos alquimistas, até porque o Jung falava muito, né, de alquimia, de hermetismo. Então, ela fala assim, que segundo a ideia central dos alquimistas, não somente a humanidade, mas toda a natureza estava imbuída do espírito divino. E a tarefa principal do homem consiste em libertar o espírito aprisionado na matéria. Que aí é isso, né? Quem gosta de religião, já ouviu falar isso, talvez em outras religiões, né? E coisas assim, que nós vivemos isso, né? A experiência humana é o quê? Nós não somos, aí talvez, não sei se as religiões que não acreditam em reencarnação, como é que vem exatamente isso, mas é aquilo, nós não somos esse corpo, essa carne, nós somos um espírito preso nesse corpo, nesse momento, né? Mas mesmo os cristãos católicos, que é o que eu conheço mais a história, né, acreditam o quê? Que nós, então, não somos daqui e estamos vivendo aqui, mas vamos terminar
num lugar que não é de tantas penas, né? Num lugar cósmico ou melhor ou diferente, mas nós somos esse espírito. Então, ele está preso no corpo e é a nossa tarefa descobrir ele, libertar ele dentro do possível desse corpo, né? E a gente, eu na minha linha de espiritualidade, que eu estudo com a Neva, da Semente das Estrelas, a gente, na verdade, a gente está tentando acreditar ainda, né, que a gente é esse espírito mesmo junto com esse corpo. A gente acredita mesmo, quem acredita no fundo, a gente olha e diz, mas será? Né? Então a nossa tarefa é isso ainda, é reencontrar esse eu divino, digamos assim, né, ou a centelha divina, ou fazer essa reconexão com a fonte que a gente perdeu aqui na nossa experiência aqui nesse planeta, né? Fora existem múltiplas experiências, múltiplos planetas e inclusive múltiplas realidades. Então, aqui a gente está vivendo essa experiência nesse momento, né? Aqui ela vai falar do Jung daí, que na concepção junguiana, né, sobre a individuação do eu, quer dizer, quando o indivíduo passa a ser né? Que ele sai da mãe ali, ele se separa dos outros indivíduos e cresce e fica um só, né? Quando ele passa por esse processo, que daí na psicanálise, na psicologia, isso é um longo, né, estudo sobre esse processo de individuação, como que nós, ali na infância, tu te torna, né, um indivíduo. E aí o Jung diz que a salvação do homem reside nas profundezas da sua psique e que cada um de nós precisa trabalhar a sua maneira individual para descobrir e libertar a essência áurea que jaz sepulta na nossa natureza psicofísica. Eu adoro as frases do Jung, né? Então tive que ler toda a frase para vocês bem como tá aqui. Então, pessoal, interrompido pela tosse seca, né? De alergias, tabagismos e variações loucas da temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, pessoal, vou tentar continuar ali o que eu tava falando. Ali entra numa coisa, né, mais complexa, que são as teorias da psicologia e da psicanálise, mas ela faz uma relação do que os alquimistas acreditavam com o que o Jung acreditava, né? Que sempre tem essa coisa da busca da redenção humana, da salvação humana, do que completa o homem, né? Tanto na filosofia como na psicologia e, enfim, muitas outras. Aí, filosofias também, né? Como que eu vou dizer? E coisas muito diferentes em outras culturas, mas que todas buscam essa transcendência, ou salvação, ou redenção, ou um momento de integração do eu, né? Que é quando a gente integra nossas partes, digamos assim, no psicodrama, que é a minha linha da psicologia, o escritor, o criador do psicodrama, fala muito isso, né? Da integração dos nossos papéis na vida, que a gente representa muitos papéis em vários tipos de relações e tal. Então, e da busca da espontaneidade, que não deixa de ser uma espontaneidade saudável, mas que não deixa de ser essa busca da redenção, de uma harmonia, de uma paz interna, né? Aí aqui eu separei uma parte porque ela fala das árvores, e eu achei o máximo, porque ali no livro do tarô egípcio ela fala da árvore da vida. E eu sou completamente apaixonada, tem uma música do Arnaldo Antunes que chama As Árvores. E tem uma versão dessa música que é o Arnaldo com o Jorge Benjor. É incrível essa música, é uma coisa lindíssima, assim. Eu que sou daquelas neurodivergente que fica repetindo, né, já ouvi, dependendo do dia, já ouvi 5, 6 vezes essa música na sequência. E aí eu lembrei muito da música e ela diz assim: simbolicamente, as árvores expressam o transpessoal e o individual de uma bonita maneira, profundamente arraigadas no solo e erguendo-se na direção do céu, ligam céu e terra. A estrutura de uma árvore desde as extremidades do complicado sistema radicular, elevando-se através do tronco e dos galhos para chegar
Nossa, agora, ó, o meu óculos falhou, eu nem entendi a palavra. Avergontia. Eu não conhecia essa palavra. E a folha apresenta um diagrama paradigmático, aquela complicou. Aí que eu tava lendo o livro e pensei, nossa, isso aí eu vou ter que buscar, ó, estudar para trazer pra gente. Aqui ela fala Nossa, olha aqui, eu tô trocando as palavras. Interconexão e interdependência inerentes a toda a natureza, né? Quer dizer que aquilo, as árvores puxam para dentro de si mesmas os 4 elementos, sintetizando-os e transformando-os numa nova vegetação vital. Daí serem as árvores símbolos do eu transpessoal universal. Isso é uma coisa que eu sempre quis estudar, psicologia transpessoal e outras coisas, não é um assunto que eu tenha conhecimento. Embora a gente use muito esse termo, né? Esse eu transpessoal, mas o Jung fala muito do inconsciente coletivo e do que envolve os outros, as outras relações, né? Então aqui isso tem vários sentidos, que essa árvore é mais importante aqui, isso que ela diz assim, né, de que a conexão na música é muito bonito, que o Ronaldo diz assim, né, que as árvores se abrem para o céu, né, elas recebem o céu de braços abertos, e até tem uma postura do yoga que é a árvore, né, e tem uma das variações da postura onde tu fica exatamente assim, com os braços abertos, né, como se fosse a árvore recebendo, né, o sol, a chuva, tudo que vem do céu, que vai alimentar lá embaixo a raiz. Então, em meditações, a gente usa muito esse símbolo da árvore, o aterramento, botar o pé na terra e tal, mas tocar nas árvores, né? Tocar a palma da mão, os chakras das mãos, o chakra aqui da testa, o plexo solar, abraçar a árvore, né? Eu, em 1998, entrei no curso de artes cênicas. Tinha uma prof que levava a gente para o pátio da universidade e a gente tinha que tirar o pé descalço e abraçar as árvores. E aí era uma graça, porque o pessoal dos outros cursos se matava rindo. Olha lá o pessoal das cênicas abraçando as árvores, não sei o quê. E é uma coisa que eu faço até hoje, podendo. Na casa que eu moro hoje tem a árvore e sempre que tem um solzinho que tá frio, que eu vou ali, se eu não boto meu pé na terra, eu vou na árvore. Então ela conecta a gente e nos lembra dessa interconexão, né, do que tá embaixo com o que tá em cima. Então, né, pessoal, essa carta é lindíssima, assim, as interpretações são muito longas dessas cartas. Eu separei mais algumas frases aqui, fala então, né, da força das estrelas, né, tem a estrela de Belém, os marinheiros, eles, né, se localizam pelas estrelas, os astrólogos, então as estrelas têm muitas funções, né, no nosso mundo, elas desenham, elas organizam muita coisa no céu para nós, né, e não só nessa parte de astrologia, mas nessa questão dos marinheiros, de navegação de outras coisas, da ciência mesmo, dos astros, né, dos movimentos dos astros. Então, ela diz assim, que aqui, né, ela não é como no raio da carta anterior ou como a luz do sol e tal, ela é como uma lâmpada, né? Cada estrela nos oferece uma iluminação limitada e controlada. Então, ela desmembrada em muitos fragmentos pequenos, é como se formasse a assimilação humana, eles dizem assim, como se a gente olhasse todas elas e entendesse alguma coisa, né, que só uma pequenininha sozinha não faria aquilo, né? Então a gente vê essa dança, esse véu de estrelas, né, ou o Nilo Celeste ali, como eles chamam os egípcios. Então, esse padrão é mutável, mas contudo predestinado, derrama luz sobre o momento único do tempo ordinário, né? Então, hoje a luz que chega das estrelas, ela tá há milênios viajando, né? Essa luz que a gente tá vendo, essas estrelas, tem, né, que as estrelas nem estão ali mais, elas estão mortas ou elas não, ou muitas, como o próprio Vênus, o planeta, a luz não é dela, ela está refletindo a luz do Sol e nós estamos vendo elas iluminadas, às vezes com uma luz que nem está mais ali, que não existe mais ali. Ela faz uma associação, né, que isso também pode ser, em termos de psicologia, essa união, uma espécie de união
entre o ego e o eu. Uma espécie de união pacífica entre o ego e o eu, que é onde a gente chega numa harmonia interna. Então, o ego e o eu fazem um pouco as pazes. Fala das estrelas serem faróis e delas terem essa questão do destino, né? Muito forte, de que a gente faz pedido para as estrelas, né? Acredita muito que tem um motivo para elas estarem sempre ali, se repetindo dessa forma, que é como se a gente visse mesmo a dança cósmica ali, né? Nesse movimento das estrelas. Ela cita que um autor, Eckhart, que eu até fiquei na dúvida, porque eu acho que não é o Eckhart Tolle esse do Poder do Agora. O olho com o qual vejo Deus é o olho com o qual ele me vê. As estrelas são vistas como os olhos do céu, com os quais os deuses observam o que fazemos. Em termos junguianos, simbolizam os arquétipos, que são as imagens que influem em nossa vida e através das quais experimentamos as miríades de aspectos da divindade. Então é isso também, né? São muitos aspectos dos deuses, né? Em algumas religiões e tal existe essa questão do Deus único, mas em muitos povos, em muitas culturas não, né? Os deuses, no I Ching eles falam os deuses luminosos, eu sempre adorei essa expressão, né? São muitos deuses luminosos, assim como as estrelas, né? Que são muitas. Então ele diz assim que pode-se imaginar a grande luz escondida atrás de uma cortina celeste, através da qual brilha sobre nós, por intermédio de minúsculos buraquinhos de alfinete, até que a cortina final cai de todo e podemos sentir a fonte mais diretamente. Então ele diz que essa harmonia é isso, né? Que a carta mostra, né? É essa sensação da fonte. Que entrar em contato, né, com essa natureza, com essa harmonia do embaixo, do em cima, é entrar em contato com a fonte, ou ter um momento, né, uma sensação de estar conectado à fonte. A estrela retrata um mundo harmonioso e ordenado, né? Então, ela, aqui no livro do Jung, ela diz que pela primeira vez no tarô, nessa carta, vem os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. E que esses elementos naturais, né, para o Jung, eles também significam funções da psique, né, que nem todos os psicólogos e psicanalistas concordam com isso, né, mas que o Jung trabalhava muito com essa questão dos arquétipos e das funções da, né, da psique, da mente, né. Então, ela diz assim, que não dá para determinar qual elemento simboliza melhor cada elemento, qual elemento da carta simboliza melhor cada elemento, mas que ela entende assim, né? Ar e água representam o pensamento e o sentimento, ao passo que o fogo e a terra simbolizam intuição e sensação. Então, ela fecha aqui, né, com a opinião da autora, que é a Sally Nichols, que daí... até fiquei pensando se não estou dizendo uma bobagem para vocês, porque eu não vi a autora, né? De repente não é uma autora, mas é assim. E aí ela fala ali a impressão dela, né? Do estudo dela sobre o tarô e sobre as questões do Jung. Muitas vezes ela dá a opinião dele e em alguns momentos a opinião dela. Então aqui para encerrar, pessoal, ela diz, a estrela é calma, introspectiva e feminina. Sentimos aqui a serenidade saudável da mulher e a tranquilidade da natureza silenciosa. E aí ela fala, o silêncio é o espaço interior de que precisamos para crescer. Por isso que a carta fala em momentos de silêncio e introspecção. Ela é feliz, ela tá linda como para uma festa ali, mas aquilo não é um ato extrovertido, é um ato para dentro em comunhão com essa fonte, né? Que ela tá transbordada por sentir a presença da fonte e da natureza. E aí, na outra interpretação que eu fiz na outra semana, eu também terminei falando disso, porque eu achei uma das coisas mais bonitas aqui desse livro sobre essa carta, que ela fala da parte do sonho.
né? Ela continua falando aqui que esse mistério da estrela não pode ser partilhado com os outros, na verdade, nem com o nosso próprio intelecto crítico. É uma outra coisa, né? É um momento misterioso para o ser, talvez, né? Que ele não tem como explicar com palavras intelectuais aquilo que ele está sentindo, aquela conexão com a natureza, aquela conexão, aquela visão de que tá tudo em ordem, em harmonia, nesse fluxo, né, do universo, e que, então diz que quando a gente encontra essa calma, daí sim a alma pode mostrar a luz, né, pode mostrar a luz da estrela que a carta traz. E ali deixei para o finalzinho a parte do sonho, tô voltando, porque ela fala assim, que a essência da carta é a visão interna, né? E aí ela cita um estudioso do tarô, que ela não diz aqui quem é o estudioso, ela só fala que é um estudioso, diz assim: a mulher atingida pela estrela ao pé do rio, derramando água sobre um sonho. E aí ela fala, os nossos sonhos mais íntimos precisam ser regados, cultivados e plantados na realidade exterior. Toda vez que trabalhamos com o inconsciente por meio da imaginação ativa ou da meditação, derramamos água em nossos sonhos. Alimentamos-los e ligamos-los à consciência, redimindo potenciais até então ocultos de nossas fantasias inconscientes e nossas intenções conscientes, liberando o espírito aprisionado na matéria, libertando novas intuições e introvisões que estavam encerradas em nossas profundezas inconscientes, de modo que elas possam aflorescer na realidade. Ideias e sonhos que antes nós mantínhamos cativos. Então, né, pessoal, eu trouxe de novo, assim, bem como tá escrito aqui, porque é muito bonita essa interpretação que ela faz, né? E aí ela diz isso para encerrar, justamente por ser um motivo, um momento tão bonito, tão harmonioso e ao mesmo tempo interno, ele abre para todas essas coisas novas, né? Sonhos, ideias, potenciais, coisas que estavam ocultas. E a psicanálise, o Jung, né, a psicanálise falam exatamente disso, quer dizer, é tornar consciente o que estava inconsciente, né? A saúde, o trabalho da saúde mental é esse também, e aqui num sentido mais amplo, né? De tornar consciente coisas, talentos, ideias, coisas boas, bonitas que estavam dentro da gente, sufocadas, porque a gente não tinha encontrado essa paz, essa harmonia. Então, pessoal, novamente nós aqui com uma longa leitura sobre a carta A Estrela, na nossa lua nova, hoje, valendo até a semana que vem essa energia, né? Lembrando de fazer a listinha que eu falei no início da Rita, seguir aquela listinha da lua minguante do que a gente não quer mais, com a listinha agora do que a gente quer. Aí nos primeiros dias da lua nova fazer uma lista uma lista ou escrever aquilo que a gente quer que venha, que entre para nossa vida, que fique, que mude, que se transforme. Então, pessoal, gratidão. Mais uma semana a gente tá junto aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga, oraculista, também uso outros oráculos. Faço atendimentos de psicoterapia, de tarô terapêutico e também de terapia integrativa, que às vezes são, né, a gente trabalha muitas possibilidades de terapias integrativas nos processos terapêuticos também, não só em consultas isoladas, né, de tarô ou dos outros oráculos. Tá bom, pessoal? Gratidão, namastê, curtem, compartilham se vocês gostam com os amigos que sabem que vão gostar. E quanto mais, né, vocês sabem, todo mundo que tá aqui nessa rede diz isso, mas quanto mais visualizações ou mais curtidas e tal, mais pessoas vão ver, né, tem mais chance de outras pessoas verem. E nós nos vemos a semana que vem com o tarô da lua crescente. Namastê.